Existem pessoas morando ilegais no mundo todo, então para que se planejar? Vamos conversar mais sobre isso nesse vídeo. Oi, Butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Karina, eu posto bastante coisa sobre a vida de imigrante, a vida aqui na Nova Zelândia, que é o país que eu moro desde 2007. Então, se você não me segue, comece a seguir agora, porque não custa nada. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebi um comentário que eu acho que muitas pessoas por aí devem pensar igual, então eu resolvi responder aqui pra você o que eu penso sobre isso, tá? Eu vou ler pra vocês o comentário primeiro. Era no vídeo sobre trabalhar ilegal e morar aqui na Nova Zelândia ilegal, enfim. A pessoa escreveu: é sim, morei ilegal aqui por muitos anos, hoje tenho passaporte. Você fala muito blá blá blá. No mundo inteiro existe trabalho imigrantes ilegal, sim. Brasileiro complica a vida de outro brasileiro. E daí a pessoa também respondeu que você está querendo que as pessoas peçam ajuda pra mim, através de você, por isso que você coloca barreiras. Nos Estados Unidos tem imigrante ilegal, em outros países tem imigrante ilegal, até o mundo acabar vai ter imigrante ilegal. Quem sabe você também já foi ilegal antes de ser regularizada. Então, gente, eu recebi esse comentário no YouTube e eu acho que vale a reflexão, porque eu sei que tem muita gente que quer morar no exterior e talvez tenha esse mesmo pensamento, né? Ai, muitas pessoas moram ilegal na França, nos Estados Unidos, por que essa pessoa aí tá falando que não é algo bom, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que planejar, se o fulano foi, deu certo, a cidadão lá tem uma empresa, enfim, né? A gente escuta bastante essas histórias na internet. Então, para começar esse vídeo, eu queria deixar bem claro aqui que tem uma diferença bem grande entre trabalhar ilegal e viver ilegal em outro país. E existe sim pessoas que trabalham ilegal em todo o mundo, gente, isso sempre vai existir. Aqui na Nova Zelândia também tem pessoas que vêm como turista e acabam fazendo alguns bicos aí, legal. Obviamente que tem, não tô falando que é brasileiro, até porque a comunidade de brasileiros aqui na Nova Zelândia é muito pequenininha, mas existe sim pessoas da Índia, da China, enfim, que fazem as coisas na ilegalidade. Mas eles não ficam fazendo isso por muito tempo, eu acredito, e também ninguém mora aqui ilegal, porque o país é muito pequenininho. Aqui na Nova Zelândia, eu acho muito improvável a pessoa conseguir fazer uma vida, se estabelecer aqui no país, morando ilegalmente. Talvez por uma semana, 2 semanas ali, trabalhar ilegal. Claro que acontece, deve acontecer, né? Eu, particularmente, não conheço muitas pessoas. Conhecia no passado, hoje em dia não conheço muitas pessoas que fazem isso. Até porque aqui na Nova Zelândia é muito insustentável. Falar sobre morar e trabalhar ilegal em outro país é o mesmo que falar assim que roubar, né? Roubar é uma coisa errada e sempre vai existir, gente. Sempre vai ter alguém que vai passar a perna no outro, sempre vai ter alguém que vai roubar até o mundo acabar, como essa pessoa falou. Mas é o certo? Não. Eu vou aqui gravar um vídeo incentivando vocês a fazer isso? Não. E é a mesma coisa com o morar ilegal. Isso não é o certo e eu não vou fazer um vídeo, botar minha cara aqui pra incentivar as pessoas a fazer o errado, sendo que a chance de dar errado é 1000 vezes maior do que a pessoa tentar se planejar e fazer o certo. A pessoa que também alegou, né, que talvez eu fosse ilegal e depois fiquei regularizada, enfim. Nunca fiquei ilegal na Nova Zelândia. Então, pra quem não sabe a minha história, eu vim pra Nova Zelândia pra estudar inglês. A minha ideia aqui sempre foi fazer um intercâmbio, conhecer o país, viajar, aprender o idioma e voltar pra casa. Eu nunca tive a mentalidade de vir para Nova Zelândia para fazer dinheiro ou vir para Nova Zelândia para ficar, para ser residente, para virar cidadã. Então, o meu planejamento foi muito diferente de uma pessoa que quer já vir para cá ou qualquer outro país aí pelo mundo afora para ser residente, né? Um planejamento completamente diferente. Meu planejamento era em relação aos estudos, como é o país, como é o clima, como é a cidade, o que tem para fazer. Como é que é a escola que eu vou estudar, como é que são as outras escolas, enfim, esse foi meu planejamento. Eu ficar aqui na Nova Zelândia desde 2007, que foi o ano que eu fiz o meu intercâmbio, foi algo que foi acontecendo, tá? Não foi algo que eu planejei. Então, não, eu nunca fiquei ilegal aqui na Nova Zelândia e eu ainda não recomendo ninguém a querer vir pra cá pra viver uma vida ilegal. Se você tem essa mentalidade, você tem que também pensar que depois, quando você quiser se regularizar, vai ser sim uma barreira para você conseguir o seu visto, para você conseguir se regularizar no país. Se você ficou anos ilegal aqui na Nova Zelândia, não vou dizer que 100%, porque nada na vida é 100%, sempre tem as exceções, mas é uma grande chance de você não conseguir se regularizar e ser mandado embora, tá, gente? Aqui na Nova Zelândia eles levam muito a sério a imigração. Aqui tem várias maneiras de continuar sendo regularizado no país. Claro que não é nada fácil, que é só vir, mas tem sim vários caminhos para a pessoa viver aqui
regularizado, sempre tendo visto certinho. Então a imigração leva muito a sério as pessoas que ficam aqui vivendo ilegalmente. Tanto que eles checam até as fazendas que tem, né? As fazendas, quem trabalha aqui de Working Holiday Visa sabe que às vezes pode acontecer. Já aconteceu com 5 pessoas que eu conheço, claro que não conheço muita gente que trabalhou em fazenda, mas 5 pessoas que eu conheci que trabalharam em fazenda, eles enquanto estavam trabalhando, a imigração veio e pediu para olhar o visto. Então isso acontece sim, acontece. Não vou dizer que vai acontecer toda vez que você for trabalhar numa fazenda, mas acontece. E aí, se você tiver o azar de estar lá trabalhando ilegalmente e a imigração vir, você vai sim ser deportado, tá? Então esse é só um exemplo, mas aqui eles levam muito a sério isso mesmo. Quando a pessoa fala, eu fiquei ilegal, morei ilegal, não explica. Tá, mas tu trabalhou um tempo ilegal ou tu realmente viveu ilegal? São coisas diferentes. Você pode ter um visto válido de turista, por exemplo, e trabalhar em um tempo ilegalmente, o que não pode trabalhar com visto de turista, tá, gente? Agora, a pessoa viveu ilegal, ela tava com visto vencido e daí se regularizou no país, porque são coisas completamente diferentes. E naquele vídeo que eu fiz, era sobre trabalhar com visto de turista, não ficar sem visto ilegalmente num país durante anos. Então são coisas completamente diferentes que vocês têm que pensar, tá? E na minha época, eu consegui minha residência como partner, né? Eu apliquei através do meu namorado na época. Então era um visto mais simples, um visto mais rápido. Foi uma opção minha. Eu poderia, se eu quisesse ficar na Nova Zelândia, eu poderia ter aplicado pela minha profissão? Poderia. Eu teria que trabalhar mais um ano, se não me falha muito a memória aqui, para conseguir daí, o equivalência lá para minha residência. Eu optei por não fazer isso e fazer o caminho mais fácil, porque eu tinha essa opção. E outra, eu não teria ficado na Nova Zelândia se eu não tivesse meu namorado na época. Eu não ia conseguir ficar aqui vivendo sozinha, longe de todos os meus amigos, toda a minha família. Eu admiro demais as pessoas que conseguem formar uma carreira, viver aqui longe da família, sem ter um partner, sem ter um namorado, sem ter um marido, porque realmente, pra mim, é bem difícil, é bem solidão e tem que ter um psicológico aqui muito forte pra conseguir viver do outro lado do mundo completamente sozinho. E outra coisa, tem pessoas que sim, ficam ilegal em alguns países. Eu conheço várias pessoas que moram em outros países por eu fazer vídeos sobre a vida do imigrante. Então a gente conhece bastante influências, pessoas que vêm conversar com a gente que moram em outros países. E sim, acontece. Mas quando a pessoa é partner, ou casado, ou namorado com uma pessoa do país, é um pouco mais fácil o processo de se regularizar. Então essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, incentivando os outros a fazer o errado, elas não explicam como você se regularizou no país depois. Ou você só trabalhou um tempo ilegal. Só coloca blá blá blá, que as pessoas não vivam o sonho dela, que as pessoas não vão viver, em outro país, enfim. O que é muito baboseira, porque você que tá escutando ou lendo não sabe como a pessoa conseguiu se regularizar. E se você tem família, tem filhos, você não vai ir para outro país pensando em arrumar um namorado, um casamento aí, para conseguir se regularizar no país. É uma coisa que acontece, né? Se relacionar com uma pessoa e construir uma vida, uma família com essa pessoa, não é algo que você planeja, é algo que simplesmente acontece. Aconteceu para mim e eu acabei ficando na Nova Zelândia, mas em nenhum momento eu estava procurando esse tipo de relacionamento com uma pessoa daqui. A pessoa também cita os Estados Unidos, outros países. Eu não posso falar dos Estados Unidos, eu sei que lá talvez seja um pouco mais fácil a pessoa trabalhar enquanto tem visto de turista, ou ainda formar uma família sem visto nenhum. Eu não sei como funciona nos Estados Unidos, sei que os Estados Unidos é um país gigantesco. A Europa também tem vários países por lá, né, que você pode ficar talvez passando, não sei. Eu só posso falar da Nova Zelândia, que é o país que eu moro, e é uma ilha muito pequenininha, com 5 milhões de pessoas, e é muito fácil, sim, eles saberem de você, tá? Da sua história aqui no país. Então não compre essa de que você vai construir uma vida na ilegalidade e tá tudo bem, porque uma hora você se regulariza. Tá, e se regulariza como, gente? Como? Eu quero saber isso, me dá o passo a passo de como se regularizar, tá? A chance disso dar um maior problema para sua vida, para você não conseguir nunca mais voltar aqui, ou não conseguir ir para quase nenhum país durante 5 anos, ou até mais, é muito alta. E eu não sei vocês, mas na minha filosofia de vida, eu não quero isso pra mim. Eu não quero pensar em ir pra outro país, já arrumando confusão, já tentando fazer as coisas num jeitinho aí, né, estranho. E daí, se não der certo, paciência. Não é assim que funcionam as coisas, gente. Nenhum país tem o dever
e a obrigação de te aceitar no país deles. A gente tem que sim fazer o nosso dever de casa, que é se planejar, que se é o que você realmente quer. Os vídeos aqui no YouTube são pra isso, não são pra você pensar, nossa, que trabalheira, ai que saco. Não é assim que funciona. Os vídeos aqui são pra vocês verem como é que é a vida no país, pra vocês ouvirem as histórias de outros imigrantes, para vocês verem aonde procurar a informação que vocês precisam, saber aonde está, em qual site está, porque quando a gente não está no país, é muito difícil saber aonde achar a informação, tá? Eu moro aqui, então eu posso passar para vocês bem facilmente aonde achar a informação, se é sobre aluguel, os seus direitos e deveres, ou se é sobre imigração, aonde está os dados da imigração. Você vai, é só clicar no link, botar ali no Google para traduzir e você lê a informação na fonte correta. É muito bom pedir dica para as pessoas que fazem vídeo? Claro que é. É muito bom pedir dicas para as pessoas no grupos do Facebook? Claro que é. Pedir dicas, mas pedir dicas pedindo aonde eu acho isso, aonde eu acho aquilo, porque daí sim você vai ter a informação correta e não coloca os seus sonhos, as suas metas, né, esse planejamento enorme que é morar em outro país na mão dos outros, na minha mão, na mão de um comentário na internet, ou na mão de um comentário num grupo de Facebook. Você tem que ter as rédeas da sua vida, gente. Você tem que pedir informações, conversar com as pessoas, como é que é no país, enfim, pedir aonde acha essas informações sobre imigração, sobre visto, sobre trabalho, aonde procurar e ir atrás. Porque você é o único que pode cuidar da sua vida. Ninguém vai cuidar isso pra você. Ninguém vai pegar pela sua mão e vai dizer, vem cá, fulano, vou conseguir teu visto, vou conseguir trabalho. Isso não existe. E se alguém te prometer isso, abre bem os olhos, porque isso não existe. E outra, se você tá aí na internet pensando, eu vou de visto turista mesmo, vou ver o que dá, trabalhar de qualquer coisa, daí eu fico no país, eles ganham em dólar, olha como eles ganham muito bem. Ganho super bem. Minha amiga, que é jornalista também, fez uma matéria num jornal lá da cidade dela e tava falando que muitos imigrantes brasileiros vêm pra cá e daí começa a assustar com o preço, com o custo de vida aqui da Nova Zelândia. O custo de vida aqui é muito alto, gente. Por isso que as pessoas ganham bem. É muito alto mesmo, não é um país barato para se viver. Claro que quando a gente coloca em reais, iPhone, coisa assim, aqui é mais barato nesse sentido, né? A gente consegue comprar com mais facilidade esse tipo de coisas aqui do que no Brasil. Mas isso não significa que a tua vida vai ser maravilhosa, que a tua vida vai ser boa só porque você tem um iPhone, sabe? São coisas completamente diferentes. Isso daria outro vídeo também aqui pro canal. E se a pessoa tem essa mentalidade que eu tô falando, de querer fazer tudo ilegalmente, ela não precisa assistir vídeo no YouTube. Ela não precisa buscar informação. Porque informação pra quê? Se a pessoa não tem preguiça de clicar no link que a gente coloca e ler ali pra se informar, pra ir atrás das coisas por ela mesma, pra conversar com um advisor que cobra lá, sei lá, $300 e vai te falar certinho o que é bom pra você, no seu caso, no seu trabalho, com a sua experiência. O pessoal acha caro isso? Eu não acho. Eu acho que é muito mais caro gastar R$10 mil pra vir pra Nova Zelândia e talvez correr o risco de nem entrar no país. Ou gastar os R$10 mil e não ter dinheiro pra passar em 2 semanas aqui, né? Porque não é fácil assim. Tem emprego aqui na Nova Zelândia, mas não é aquela coisa assim que em 2 semanas você acha. Acontece, gente, acontece. Mas são pessoas talvez que falem bem inglês, que já moram um tempão em outro país, que já têm a manha de onde achar, como ir, como correr. Então você não pode simplesmente se espelhar nas exceções, você tem que olhar num todo. Num todo é muito mais difícil fazer as coisas desse jeito do que com planejamento e com tempo, para que algo dê errado, você tenha tempo de passar esses obstáculos, né? Que os obstáculos na vida exterior são muitos, mas eles são bem menores quando a gente tá planejado do que quando a gente não tá planejado de jeito nenhum. A gente desiste no primeiro porque, né, a gente nem sabe que tinha esse obstáculo, né, no começo. Então, o planejamento é, sim, a chave pra tudo, principalmente quando a gente quer mudar de país. E outro ponto, os brasileiros não querem ferrar outros brasileiros no exterior, tá? Pelo menos eu não quero ferrar ninguém. A minha ideia aqui, como eu falei no começo do vídeo, é ajudar, é mostrar pra vocês aonde achar. Porque quando eu vim pra cá não tinha isso, não tinha onde achar as informações. Agora vocês podem assistir um vídeo no YouTube e falar, é aqui que eu vejo mais sobre os direitos trabalhistas. É aqui que eu vejo mais sobre os meus direitos como quem vai alugar uma casa. É aqui que eu vejo mais sobre os tipos de vistos que eu posso aplicar na Nova Zelândia. É aqui que eu vejo mais sobre como funciona a saúde lá na Nova Zelândia. Eu vou ter direito à saúde pública, eu posso clicar aqui e ler, porque eu sei bem como funciona o sistema público do país, entendeu? Na minha época não tinha isso. E também porque não precisava tanto, né? Eu vim fazer intercâmbio. Mas no caso vocês querem viver em outro país, ter residência em outro país, virar cidadão de outro país, vocês têm que saber essas coisas.
tá? E tem que só traduzir no Google que já ajuda. Em vez de ficar olhando o TikTok, eu acredito que vale muito mais a pena ficar lendo esses sites e entender bem direitinho como funciona o país que vocês querem ir. Então, um exemplo aqui pra vocês, a Nova Zelândia complica a residência de uma pessoa que foi pega dirigindo bêbado. Então, se você foi pego dirigindo bêbado, você pode muito bem ter muita dificuldade de aplicar a tua residência, gastar muito dinheiro com advogado para conseguir aplicar a sua residência, porque aqui eles levam muito a sério quem dirige bêbado, por exemplo. Então aí talvez você nem sabia disso porque você não tá fazendo suas pesquisas. E é isso, gente. Eu aqui no meu canal, eu jamais vou incentivar as pessoas a fazer as coisas no jeito errado, que seria o mesmo de incentivar as pessoas a roubar, a passar a perna, a talvez matar, né? Porque é algo que é errado. Acontece, o mundo como é mundo, sempre vai ter pessoas vivendo e fazendo coisas assim. Mas você quer começar a sua vida no exterior desse jeito? Eu acredito que não, né? Que você quer, por exemplo, ir para um país, talvez ficar lá anos ilegal, sem visto nenhum, e nunca mais poder sair do país, nunca mais ir poder visitar sua avó, nunca mais ir poder visitar os seus pais, nunca mais ver seus irmãos, só se eles vierem te visitar e sair do país porque você não tem visto para sair. Se você sair, nunca mais vai poder voltar, e daí o que você construiu você vai simplesmente deixar. Nem sei como seria uma vida sem visto em outro país, sério mesmo, não tenho a menor ideia. Passar anos, 20 anos, 30 anos na ilegalidade, que a gente escuta histórias, né, nos Estados Unidos, que na Nova Zelândia eu nunca escutei histórias assim, mas a gente escuta essas histórias dos Estados Unidos de pessoas lá de antigamente. Eu acredito que hoje em dia as coisas estão bem mais complicadas de conseguir viver desse jeito, porque a vida agora é muito mais tecnológica, né? Antigamente tinha menos controle, então a pessoa entrou lá nos Estados Unidos, sei lá, 40 anos atrás, enfim. E era um pouco mais fácil, digamos assim, construir uma vida sem visto. Hoje em dia eu acredito que seria bem mais difícil. Aqui na Nova Zelândia eu sei que é bem mais difícil. É isso, gente. Esse tipo de pessoas que pensam assim, eu acho muito triste, porque todos aqui que eu conheço que fazem um trabalho incrível, passando informações de vários países pelo mundo, passando a vida de imigrante, mostrando a realidade, mostrando as coisas boas, mostrando as coisas ruins, mostrando outros imigrantes. Eu trago aqui várias entrevistas de outros brasileiros que vivem completamente diferente aqui na Nova Zelândia do que eu vivo, fazendo outras coisas, conseguiram outros vistos, e eu acho isso bem válido para trazer para vocês as opções, para abrir a mente de vocês, para trazer outras maneiras de viver, caso você queira viver no exterior. Então eu espero que eu tenha ajudado você aí a pensar, a ter mais paciência em planejar aí o seu sonho. E eu não estou aqui para vocês pedirem ajuda para mim, como a pessoa colocou aí no comentário, né? Eu não ganho nada com isso. Eu não sou advisor, eu não vendo assessoria, não faço nada disso. Os meus vídeos são mesmo para informações, para ajudar vocês. E eu tenho parceria com escolas ou com empresas de intercâmbio, mas são parcerias, né? Eu particularmente não vendo nenhuma assessoria pra ninguém, e também já me pediram várias vezes lá no Instagram quanto eu cobrava pra assessoria, pra pessoa chegar aqui, eu receber e fazer as coisas, e eu falo que não, porque não é meu intuito e não é o que eu quero fazer como carreira. Então não tô fazendo isso, arrumando obstáculos pros brasileiros pra pedirem ajuda pra mim, tá? Porque eu realmente não ganho nada com isso. E se você quer saber mais sobre a vida no exterior, a vida na Nova Zelândia, entrevistas com outros brasileiros que vivem por aqui, que vivem em outros países também, me siga aqui no canal que eu posto vídeo toda semana, e lá no Instagram tem sempre conteúdo novo pra vocês e eu converso bastante com vocês por lá. Um super beijo e até mais. Bye!